Antes, pelo contrário, hoje com o José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves. Boa noite aos dois. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Pedro, começo por ti. Ainda está a tirar notas, mas pronto, vê lá se precisas mais uns segundinhos. Não. Se é para tirar notas das reformas do governo, acabei já, foi muito rápido. Queria perguntar isso, se temos um governo reformista, como diz o Primeiro-Ministro. Pronto, vejamos, é da praxe que os primeiros-ministros se arvorem como o mais reformista desde o iluminismo e, portanto, qualquer um vê em si um Frederico da Prússia, mas, na verdade, sem invadir nenhum território vizinho, nem era por aí, mas, na verdade, eu acho que o atual governo, nesta semana, tem aproveitado para fazer, no fundo, está debaixo de fogo neste tema em particular da Lei do Tribunal de Contas associada à contratação pública. E, no fundo, a melhor defesa é o ataque e, portanto, o ataque passa por por ser tão reformista, é que não aguentam, as pessoas não aguentam, estão a arrebentar de tão reformista que sou, quando, na verdade, havia melhores argumentos para defender a necessidade de intervir nestas matérias. Ou seja, já agora, ainda a substância só um bocadinho. Eu acho que aqui o Governo peca pela forma como pega num assunto que gera alguma preocupação, transversalmente, a várias forças políticas, a vários autarcas, como o próprio Primeiro-Ministro deu nota, no que respeita à necessidade de termos capacidade de executar, enfim, projetos, fundos comunitários, e até que ponto é que os mecanismos que temos para o fazer são sempre os mais adequados. Mas claro, o PS não se opõe a que haja esta reforma. O PS entende é que o Governo foi... enfim, é que o PS também tem autarcas. Não é isso, o PS tem autarcas e o PS tem experiência também de perceber que, em alguns aspectos... Espera pela vez. Em alguns aspectos, manifestamente... provavelmente estamos de acordo neste ponto. Então eu acho que o Governo apresenta um conjunto de propostas em que vai manifestamente muito para lá daquilo que é necessário e razoável. Vamos falar dos limites dos valores, várias coisas. Há um movimento simultâneo de duas coisas, alteração ao Código dos Contratos Públicos, em que até se repõem valores de contratação pública que já vigoraram, mas em que, mais uma vez, não se corrige o tiro de algum excesso na escolha dos procedimentos. Portanto, os limiares baixaram muito em 2017 e, portanto, em parte regressa-se aos valores anteriores dessa data, mas à boleia disso também há um procedimento que sobe para valores, no caso das empreitadas, a possibilidade da consulta prévia sobe muito substancialmente até €1 milhão. Por exemplo, ou seja, em todos estes elementos há uma razão de fundo identificada por académicos, identificada por autarcas, identificada por um conjunto de pessoas, em que o Governo, pela dose de, no fundo, aligeirar de procedimentos, acaba por correr, de facto, o risco, como muitas vozes têm sublinhado... Embora aberto para a corrupção, como diz André Ventura. Pronto, essa é a expressão de quem aborda este tema com populismo e sem nenhuma atenção ao rigor. E, portanto, esse é o problema. Portanto, vamos lá ver. O PS vai... Amanhã... Mas faz-me lá disso, por favor. Amanhã é a votação e, portanto, o PS fará acha que há aqui aspectos relevantes que merecem ter debate na especialidade. Há muitas coisas que precisam de ser corrigidas. Mas não tanto. Exatamente. Ou seja, é preciso cautelas duplas, ou seja, verificar em que circunstâncias é que o controle preventivo se continua a justificar, em que circunstâncias é que até o que é necessário é mais controlo simultâneo, chamada fiscalização concomitante, ou capacidade de acompanhar a execução dos contratos pelo Tribunal de Contas, até melhorar a capacidade de resposta de outras entidades. Uma das propostas que é interessante, que é a de certificação dos procedimentos de uma determinada entidade pública, e se ela mostrar que tem determinados requisitos, pode, eventualmente, isso significar, no fundo, tem um selo de qualidade da sua contratação pública e, portanto, isso significa que os mecanismos de controle no Tribunal de Contas podem ter outra escala, podem ser apenas os concomitantes ou os sucessivos, portanto, aqueles que ocorrem em simultâneo ou posteriormente à execução do contrato. Mas cá está, pelo meio, talvez o excesso de vontade de aparecer, no fundo, a fazer uma reforma transformadora, corre, de facto, riscos. E muitos das tomadas de posição, eu aqui até acho que o Tribunal de Contas enviou um conjunto muito significativo de notas da oposição, mas, calma, deixa-me concluir, mas no que diz respeito, até pode ter razão em alguns aspectos, que acompanhamos e que queremos ver na especialidade. Agora, um Tribunal Superior produzir vídeos argumentativos relativamente a propostas que estão pendentes no Parlamento, eu diria que, citando outra ilustre figura do século XVIII, é Montesquieu que se sentiu mal, com certeza. É uma vergonha. Verdadeiramente, há aqui um limite, é importante ouvir
ouvir o que o Tribunal de Contas tem a dizer, e volto a dizer, há elementos que constam do parecer do Tribunal de Contas que são atendíveis, que levantam questões problemáticas. O MENAC também, o Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção, também sublinhou riscos que ali se encontram, mas claro está, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem é aceitável a ideia e o discurso do bar aberto de André Ventura, de rasgar as vestes do Bloco Central e os seus esquemas de corrupção, portanto, inaceitável, desqualifica-se da especificidade, da tecnicidade do debate, como também o Tribunal, devendo contribuir, digamos, ponderadamente para o debate, acho que se cede e, portanto, também não fica bem na fotografia. Eduardo, o Tribunal cedeu-se, o Tribunal de Contas? Isso é tão triste, tão patético, tão vergonhoso que não merece comentário. É um tribunal que fez um vídeo a criticar uma proposta de lei que os representantes do povo, na separação de poderes a quem compete legislar, vão legislar o que muito bem lhes entender e que a maioria aprovar sobre o Tribunal de Contas, e os tribunais não existem para fazer vídeos contra o poder legislativo. Isto significa que alguém que estava de turno não tem minimamente os 5 alqueires bem medidos, mas não é isso que é importante. E no nosso sistema até poderá haver um tribunal que até se pode pronunciar se a lei eventualmente violar a Constituição. Com certeza. Mas que é outro tribunal, noutro contexto, noutra fase e com um acórdão. Não é evidente. Mas vamos lá para desta reforma. Não é excessivo este... Não, até se fosse excessivo o Pedro não tinha concordado com os princípios todos da reforma. A única coisa que nós estivemos aqui a ouvir é de que há um pequeno exagero. Bom, eu sobre substância gostava de dizer uma coisa, que é assim, eu trabalho com isto todos os dias, not news for me, está bem? Isto é o que eu faço todos os dias, na minha profissão de advogado, lido todos os dias com temas de contratação pública, lido todos os dias com temas destes. Em primeiro lugar, nós estamos aqui a forçar uma grande mudança de paradigma e isso para quem, voltando à conversa do princípio, se o governo é ou não é reformista, e aquela coisa que muita gente anda a exigir, que é digam lá qualquer coisa direita, façam qualquer coisa diferente e mudem qualquer coisa. A semana passada, a anterior, estávamos aqui a discutir o Código de Trabalho, concordamos todos que é uma iniciativa que pode não merecer a concordância da esquerda, mas é uma iniciativa legítima do Governo. Do que estamos aqui a falar é disto. Nenhum dos países que estão em melhor classificação em termos de corrupção, todos muito longe de nós, têm visto prévio do Tribunal de Contas. Como o Ministro ontem explicou no Parlamento, este visto prévio, o Tribunal de Contas não perde a possibilidade de auditar contas do Ministério Público. Pois, mas isso não é aquilo que nós queremos todos exigir de nós próprios, do canalizador, da instalação do gás, da eletricidade. Não é uma sociedade em que o cidadão é levado a sério, responsabilizado, o autarca também, e os mecanismos de fiscalização não são entregarmos 850 parceiros para ter uma casa, são sermos penalizados se não tivermos construído a casa de acordo com as regras. Que lesam os contribuintes já é um bocadinho mais complexo. Mas porquê que lesam os contribuintes? Nós acabámos de constatar que a estatística, acabámos de constatar, em primeiro lugar, que não há nenhum mecanismo que impeça os contribuintes de serem ressarcidos e os agentes que se portarem mal de serem responsabilizados. Ponto primeiro, nós não perdemos essa garantia em nenhum momento. O que nós perdemos é no momento inicial em que está tudo parado, em que se perdem fundos comunitários, como se viu no Hospital Santo António e outros, nesse momento em que o Tribunal de Contas, estatística, facto, deita 1% dos contratos abaixo, 1% dos contratos, que os outros 99% dos contratos não estejam lá à espera. Isso, volto a repetir, implica que, em primeiro lugar, como disse o Pedro e eu concordo, que haja gente, como hoje as empresas têm, mecanismos de compliance sérios. Na administração pública, boa parte das grandes direções gerais já os têm e não faz sentido nenhum, por exemplo, a Agência Portuguesa do Ambiente, os limites que tem para a contratação pública e os constrangimentos que isso causa. É essa, aliás, uma das coisas que o Governo tem feito muito bem, não nestes aspectos só, mas em geral neste esforço de reforma do Estado. Vocês lembram-se... O país está preparado, de facto, para esta se o país... de decisão, digamos assim, sem vistos? Não, mas não há... Vamos lá ver. Há um processo público, transparente, que no fim pode sempre ser auditado. O país está preparado para isto? Bem, acharmos que o país não está preparado para isto é declararmos que os autarcas e os diretores gerais e todas as pessoas que nós temos na administração pública não estão preparadas para lidar com a seriedade e com a transparência. Eu não estou preparado para dar esse passo, não sei se alguém está. Ora bem, se me permitem... Sim, temos cuidado de tema, senão não temos tempo. É só um aspecto. Eu, como digo, alguma cautela reconhecendo a necessidade e digamos,
a identificação das entorces e das dificuldades, também na análise dos números, referido há instantes, um dado também o Ministro deu ontem, que só há 1% de recusa... Eu só soube isso ontem. Não, é verdade, mas atenção, que isso é a recusa final. Ou seja, é aqueles que, depois de tudo, depois da triagem que o Tribunal solicita, da triagem que o Tribunal faz, da solicitação de elementos adicionais, da correção de peças, ou seja, a intervenção do Tribunal até permite salvar procedimentos que estariam condenados. Isso é o argumento do Tribunal e do vídeo do Tribunal, não é o argumento dos processos concretos. Espera. Eu acho que nem tanto, mais uma vez, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, para os próprios decisores, especialmente quando as estruturas administrativas não são grandes, especialmente em autarquias de dimensão média, o Tribunal de Contas e a intervenção do Tribunal de Contas funciona até como uma capa protetora. Ou seja, no sentido em que há uma triagem por uma entidade externa, jurisdicional, que dá a certificação de que aquilo foi tramitado da forma correta e que ali não identifica, pelo menos na fase da formação do contrato, que é o que está em causa. Depois, muitas vezes, até curiosamente, as pessoas estão todas muito impressionadas com a questão do visto prévio. Onde as maiores dificuldades surgem é, por exemplo, quando se excede o preço e quando é necessário fazer revisão de preço. Vou precisar de fazer réplica com o mesmo tempo, se calhar ficamos só nesse tempo. Não, mas é que este tema é interessante, mas o ponto aqui é mesmo. Tenho muito para dizer. Cuidado também com este aspecto, porque pode haver uma dimensão pedagógica e de utilidade e tem que se afinar equilibradamente esta reforma, e eu acho que é isso que não é tanto conseguido. E também, era outra notinha adicional que eu queria deixar, não é tanto no Tribunal de Contas, na lei do Tribunal de Contas, mas também na alteração paralela que vai acontecer, está em discussão pública ainda, portanto ainda não sabemos qual é a versão final, no Código dos Contratos Públicos, aí sim é que estão em jogo já outras coisas, igualmente importantes, no fundo, o limiar a partir do qual é necessário procedimentos concursais ou procedimentos em que há necessariamente a intervenção de mais do que 3 entidades ou de mais do que uma entidade, e aí é que me parece que há de facto algum excesso e também alguma necessidade de garantir dessa esfera a transparência necessária a que, numa realidade de muitas centenas de milhares de contratos celebrados todos os anos, não sejam apenas os tribunais ou o Tribunal de Contas, seguramente que vai ter menor capacidade eventualmente de o fazer, mas que manifestamente a sociedade civil, a imprensa, possam também fazer escrutínio através da transparência que é atribuída por essa via, digamos, através dos mecanismos introduzidos em 2009 e que depois têm vindo a ser desenvolvidos. Portanto, é o facto de ocorrerem as duas em simultâneo, não estar uma ou outra fechada, que permite identificar uma série de riscos. Mas, mais uma vez, parece-nos e esperamos que na especialidade seja possível equilibrar a forma como a reforma está a ser feita e que o resultado seja, enfim, dentro das balizas que nos parecem adequadas. Muito rapidamente, o Código dos Contratos Públicos tem várias adaptações em vários países europeus porque é filho de uma diretiva. Nós hoje já não podíamos não ter um Código dos Contratos Públicos e, portanto, temos uma margem de liberdade para legislar como todos os outros. Novamente, os representantes decidirão o que haver a decidir na Assembleia da República. Mas o que é curioso politicamente é assim. A Ana, a semana passada, esteve aqui há 15 dias, vai-me perguntando se é que o Chega, que o PSD vai aprovar a reforma do Código Laboral. Então, com quem é que vai aprovar isto? Já percebeu? É tudo com o PS e daqui a 15 dias ou 3 semanas, quando passar a discussão na especialidade, nós vamos baixar os 10 milhões para 7,5, os limiares da contratação pública para um bocadinho mais baixo e em todos os princípios que o PSD e o Governo puseram em cima da mesa, estará aqui o PS a concordar com eles, pelo menos o PS, direção oficial. Já repare-se neste aspecto. Já aconteceu. Mas os pontos que estás a referir é precisamente, digamos, o exagero na forma como ele vem... Eu estou a sublinhar, porque nós somos comentadores de política, claro, é que no espaço de 15 dias o Governo conseguiu, em 2 temas completamente diferentes, procurar um entendimento à direita e um entendimento à esquerda. Muito bem, vamos avançar. Mas isso, já agora só por curiosidade, isso não é porque senão nós vamos continuar a dizer que o Governo não faz um esforço, como tu passas a vida a dizer, de procurar entendimentos parlamentares de geometria variável para conseguir levar a água ao seu moinho. Em 15 dias, uma vez para um lado, outra vez para o outro. Martins, se isto não é perceber que não temos maioria e queremos fazer reformas, diz-me o que é. Eu digo-te porquê. Porque em 2 anos de governação que agora se vão assinalar, esta é manifestamente a única circunstância em que, aliás, apesar de ter feito consultas prévias com todos os partidos, apesar de ter sido avisado de que estava a exagerar, de que ia longe demais daquilo que se propunha fazer para alcançar os tais princípios de equilíbrio, acabou por insistir e apresentar precisamente a proposta que foi criticada por todos os parceiros oficiais recebidos e que é a razão pela qual não vai haver nenhum voto favorável do PS, enquanto a versão for esta. Se toda a gente criticar a minha opinião numa roda de amigos, ela não deixa de ser a minha. Um partido que assume uma posição assume até ao fim, não é porque tu criticaste que as normas não são, tanto no Código Laboral como neste. É a primeira vez que este Governo faz um mínimo esforço, porque é uma matéria em que entende e percebe, aliás. Estamos a melhorar, Ana, a mensagem. Zé Eduardo, peço imensa desculpa, mas eu estava a dizer, não, este Governo farta-se a conversar para todos os lados, porque parece que se olharmos para os últimos 2 anos, temos imensos exemplos em que o Governo esteve atento ao que o PS dizia, preocupado
preocupado com as propostas do PS em aspectos tão estruturais, ou até mais estruturais que estes, com muito maior impacto na vida da comunidade nacional, desde a legislação dos estrangeiros ou da nacionalidade, a matérias que vamos ver muito em breve também, como o processo penal ou as matérias penais, em que, pura e simplesmente, está perfeitamente indiferente, aparentemente, até ao momento, qual é a posição do Partido Socialista. Eu acho que é uma andorinha muito pequenininha, já no fim da primavera, para poder ilustrar esta ideia de um governo reformista que ora virá à esquerda ou virá à direita. Até quando, curiosamente, o Primeiro-Ministro faz aquelas declarações bastante lamentáveis de achar que não ter preferências e que trata... Isto não é tanto este não é o exercício enfim, uma pessoa habitua-se à forma como o Primeiro-Ministro renega aquilo que disse o ano passado, quando falava do não é não ao Chega, porque aparentemente falava de um não é não que tinha substância. Dizia, o partido com estas características, mais do que discordar de política... mais do que como não resististe ao isco? Não, porque podemos achar que aquilo que o Primeiro-Ministro fez é uma coisa razoável. Ou seja, primeiro dizer aos eleitores que têm razões de fundo para se afastar do Chega, porque é um partido com o qual dificilmente consegue construir pontos ao nível dos valores e ao nível daquilo que é uma visão de democracia. Mas agora faz pior que isso. Não só acha que se tornou indiferente, eu negociei à esquerda ou à direita, até ao caso, como faz algo que eu acho que, por muito que se discorde do Partido Socialista, por muito que a AD tenha uma visão completamente diferente daquela que é o PS, eu acho que colocar no mesmo patamar de preferência negocial um partido que discorde-se da forma como se entender, mas que nunca falhou à chamada nos momentos decisivos para a construção da democracia, e outro que se assume como seu inimigo, enfim, é uma escolha que caracteriza quem a faz. Queres responder? Qual é a pergunta? Esta questão do não é não passou a não é assim? O Pedro teve 4 minutos a tentar desmentir o óbvio. E, portanto, quer dizer, ia voltar ao não é não e ao Chega... Bom, então vamos avançar para outros temas. Vamos a outros temas, senão vou estar a dizer a mesma coisa e acabamos por aborrecer as pessoas. Vamos já... Não vamos dividir. Olha. Agora é mais para ser Eduardo, depois já falou mais tempo. Vamos passar lá para fora, para estas cimeiras Xi, Trump, Xi, Putin. E o que é que sai daqui, José Eduardo? É a ideia de que temos ali a China como um pacificador, está no meio, é a potência em ascensão, a grande potência? Isso é evidentemente a potência em ascensão e a potência que nos liderava a nós, pelo menos aos que não somos anti-imperialistas e sempre pugnamos pela liberdade e pela democracia e gostamos de países onde a pena de morte e os números da pena de morte não são um segredo de Estado como na China. A ideia que eu, nestes meia dúzia de anos desde que Trump entrou em funções, aquilo que mais me horroriza é um mundo chinês. E esta semana esse mundo chinês avançou muito, porque em menos de uma semana os Estados Unidos fizeram, ao fim de 10 anos de não visitarem a China, uma missão comercial mal sucedida, um flop político e aquilo que aos olhos do mundo foi no fundo uma afirmação de força da China e não dos Estados Unidos, e uma semana depois a Rússia e a China, que são os atores não liberais do mundo globalizado. No fundo, o meu filho está no 9º ano, tem esta semana um exame de História que inclui a Guerra Fria e se formos ver bem, quer dizer, a China já não passa, pelo menos assim à primeira vista, por coisas tão tenebrosas como a Longa Marcha e na Rússia, enfim, também não sabemos, mas o que volta é com os mesmos, exatamente como no século XX, as duas grandes potências, Rússia e China, enfim, exatamente como no século XX, não, agora estão cada vez mais unidas, coisa que no século XX nos protegia, os Estados Unidos estão cada vez mais fracos e esta semana... Trump não é quase mais perigoso, ou não é essa a palavra, mas mais preocupante do que Xi Jinping, ou seja, a China parece o adulto na sala. Não me preocupa nada, porque apesar de tudo, quando Trump se perdoa a si próprio fiscalmente para o resto da vida ou todas as outras coisas, isso não faz com que o país de Xi não seja um país com 3 vezes mais pessoas, mais preponderância sobre o comércio mundial, muito mais pena de morte e uma videovigilância sem liberdade que nenhum Estado alguma vez vigiou. Portanto, vamos ter noção das coisas. Trump pode ser a pior coisa do mundo. Trump ainda conseguirá piorar muito antes de alguma vez nós podermos comparar a América à China, não é? Pedro,
minuto e meio sobre isto. Sobre Ficaste com... dois problemas. Falta de estratégia dos Estados Unidos, que vê na China o seu principal adversário e faz tudo o possível para desbaratar todos aqueles que consigo poderiam construir uma alternativa que conservasse os valores Ao contrário, típicos. atira o Canadá para os braços da Não, China. hostiliza toda a gente e, portanto, não tem estratégia. Portanto, como se comporta como um elefante de uma loja de porcelana chinesa, neste caso, que é o caso do que cada vez mais está rodeado, manifestamente mostra pela sua irracionalidade. Ou seja, há alguns fios condutores em Trump, mas eles, a regra geral, são impulsos de personalidade mais do que pensamento estratégico a longo prazo, como vimos, aliás, na intervenção no Irão, em que a vontade de resolucionar e de fazer uma posição de força num terreno que manifestamente não compreendia, colocou-nos na iminência de, como já temos dito várias vezes, de estarmos a contar os dias até as reservas acabarem, quando não há evidência nenhuma de nenhuma saída. E, aliás, era a única coisa, falámos de Raspão nisto a semana passada, de que ele poderia tentar alguma coisa na China e poder ter dali um sinal qualquer, mas a China manifestamente neste momento percebeu que está a esperar para ver, e está a esperar para ver de que forma é que os Estados Unidos se vão estatelar, permitam-me aqui a expressão, na incapacidade de gerir e de sair da crise. O que acontece, por outro lado, é, ao mesmo tempo, protege para lá daquilo que as capacidades militares da Rússia já demonstraram ser suficientes, um conflito que, pela sua natureza também, se tivesse tido discernimento, sangue frio e não estivesse tão dependente de simpatia russa como aparentemente também estará, Trump se coloca numa posição de não conseguir fechar o conflito na Ucrânia. Portanto, de facto, é uma semana absolutamente ilustrativa do que aí vem. Pedro, José Eduardo, obrigado aos dois. Obrigado. Boa noite. Até para a semana.